Olá pessoal, tudo bom? Então vamos para a resolução de mais uma questão de física, uma questão do primeiro ano de velocidade média. A questão diz o seguinte: um viajante de automóvel faz um determinado percurso em 2 horas, desenvolvendo uma velocidade de escala média de 75 km por hora. Se fizesse o mesmo percurso a uma velocidade de escala média de 100 km por hora, quanto tempo ganharia? Essa é a nossa questão, né? Então vamos lá, eu fiz um desenho para interpretar melhor a questão. Esse é o desenho. Imagine que esse trecho seja do ponto A até o ponto B aqui. Ele diz que ele foi a 75 km por hora e gastou um tempo de 2 horas. Eu coloquei aqui um traço para a gente descobrir a distância desse percurso. Por quê? Porque na segunda parte da questão, ele diz que ele aumentou a velocidade para 100 km por hora. Certo? E ele pergunta quanto tempo ele vai ganhar. Para que eu descubra o tempo, eu tenho que ter velocidade e distância. Eu não tenho a distância, então primeiro eu vou retirar aqui os dados que a questão me deu na primeira situação. Ele diz que é um tempo de 2 horas, ele foi a 75 km por hora. Que distância tem esse trecho? Eu vou primeiro descobrir isso, a distância do trecho. Vou colocar aqui um traço para dividir, para ficar mais organizado. E agora eu vou descobrir a distância do trecho. Que equação uso para descobrir a distância? A equação que cabe em essas variáveis, tempo, velocidade média e espaço, ou seja, a equação da velocidade média. Aqui eu vou só substituir. Onde tem velocidade média, eu vou colocar 75. Onde tem tempo, eu vou colocar 2, que são de 2 horas, e descobrir a distância. Olha só, fica assim, ó. Tá vendo? Velocidade média 75, tempo 2 horas. Fazendo o meio pelos extremos, ΔS vezes 1 é ΔS, 75 vezes 2, 150 km. Então, do ponto A até o ponto B tem 150 km. Colocando mais um traço aqui, eu vou descobrir agora o tempo que ele vai gastar se a velocidade média dele aumentar para 100. Eu vou retirar aqui os dados. A velocidade dele agora é 100. O trecho é o mesmo, não muda a distância do trecho, 150 km. E que tempo ele vai gastar? Passando um traço aqui. Que equação cabe em essas variáveis? A equação da velocidade média. Velocidade média é a distância pelo tempo. A velocidade média na segunda parte é 100. A distância é 150 e o tempo é quanto? Só substituir aqui, ó. Onde tem velocidade média eu coloco 100. A distância 150 fica o meu ΔT. Faço meio pelos extremos, 100 vezes ΔT, 100 ΔT, 150 vezes 1, 150. Agora o fator que multiplica o ΔT passa dividindo, né? Ou seja, ΔT é igual a 150 por 100, porque o 100 está multiplicando e passa para baixo dividindo. 150 por 100 dá 1,5 horas. Isso é o tempo que ele vai gastar na segunda metade. Só que a questão perguntou quanto tempo ele ganharia. Se na primeira situação ele gastou aqui 2 horas, aqui ó, e na segunda situação ele gastou 1h30, quanto tempo ele ganhou? Ele ganhou meia hora, ou 30 minutos, tá ok? Então essa foi a solução da nossa questão de velocidade média. Valeu!